pessoal, eu sou a Mayara e no vídeo de hoje eu vim recomendar filmes pra vocês com base nos meus personagens literários favoritos. Então eu meio que estaria recomendando filmes para esses personagens. Então eu achei que essa seria uma maneira mais interessante de fazer essa recomendação de filmes. E se você se identifica com algum dos personagens, apesar que alguns personagens aqui são meio complicados, eu acho que eu teria um pouquinho de medo de você se você se identificasse com eles. Mas se você se identifica com alguma coisa desses personagens, é muito provável que você goste dos filmes que eu estarei indicando para eles. Eu espero que tenha dado pra entender mais ou menos a minha ideia pra esse vídeo e vamos lá. O primeiro personagem não é um personagem, é um grupo de personagens. Já estou quebrando a própria regra que eu criei pra esse vídeo, mas tudo bem, vamos começar assim mesmo. E esse grupo de personagens é o grupo de personagens de Daisy Jones and the Six. Esse livro eu li esse ano e virou um dos meus livros favoritos da vida. Eu tenho um vlog no canal em que eu basicamente só leio esse livro e ele é todo inspirado nos anos 70 e tal, o meu vlog, porque esse livro se passa nos anos 70 e a gente vai seguir uma banda. Essa banda ela é composta por pessoas bem diferentes em relação à personalidade, apesar que os dois principais ali, que é a Daisy e o Billy, eles têm umas similaridades ali, um pouquinho, talvez eles sejam meio egocêntricos e tudo mais, mas são personagens bem diferentes que formam essa banda. E eu achei que um filme perfeito pra indicar pra esses personagens seria o filme Quase Famosos. Esse filme, inclusive, foi a razão pra eu ter ficado com vontade de ler Daisy Jones, porque eu assisti esse filme no começo do ano e eu já vi, eu acho que umas 3 vezes desde que eu assisti pela primeira vez e eu fiquei completamente apaixonada. Esse filme, ele também vai ter uma banda fictícia, porque a banda de Daisy Jones é uma banda fictícia, apesar do livro ser feito de uma maneira que parece ser muito real, ele é formado por entrevistas e tudo mais, ainda assim é uma banda fictícia e no filme, se eu não me engano, a banda também é inspirada em bandas que estavam famosas na época, também se passa nos anos 70, mas é uma banda fictícia, que é a banda Stillwater, e a gente vai conhecer a história dessa banda, na verdade uma turnê dela, a gente vai acompanhar uma turnê dela pelos olhos do nosso protagonista, que é o William Miller, e ele é um garoto de 15 anos que foi convidado pela Rolling Stones a escrever uma reportagem sobre essa banda. Ele vai sair em turnê com ela e vai escrever sobre a ascensão da banda e sobre tudo que acontece durante essa experiência maluca que é essa turnê, e o filme é sensacional. Se eu não me engano, é inspirado na história real do diretor, que escreveu também sobre grandes bandas de rock dos anos 70 pra Rolling Stones mesmo. Então o filme é incrível, ele te transporta completamente para os anos 70. Ele é um filme longo, eu acho que ele tem mais de 3 horas, mas você não vê o tempo passando. Como eu falei, eu vi mais de 3 vezes, porque é sensacional. É tipo muito sinestésico, você sente que você tá ali com aqueles personagens e é fantástico mesmo. A trilha sonora, assim, é de morrer de perfeita se você gosta de rock dos anos 70, e não tinha como recomendar outro filme pra esse grupo de personagens. O segundo personagem é um dos meus personagens favoritos da literatura, assim, tá entre o top 3 eu acho, que é o Sherlock Holmes. Eu peguei esse livrinho aqui pra usar de exemplo, mas eu tenho vários livros de Sherlock Holmes, eu coleciono algumas edições, eu tenho as obras completas, eu ainda não li todos, mas assim, eu amo Sherlock. Se você nunca ouviu falar sobre Sherlock, ele é um detetive, ele trabalha sozinho, mas só que não, né, porque a gente tem o Watson nas histórias que vai narrar essas histórias com ele, vai acompanhar ele nesses casos que ele resolve. Ele é super metódico, ele resolve esses casos bem bizarros e que você pensa que são casos impossíveis de alguém solucionar, e ele resolve e ele conta pra gente cada métodozinho de como ele resolveu o caso, e é sensacional. Eu amo mistério, então assim, eu amo Sherlock Holmes. E os filmes que eu resolvi recomendar pra esse personagem, como vocês podem perceber, eu falei filmes no plural, são o quê? Os filmes do Hitchcock. Eu acho que a gente ainda precisa desmistificar muito essas questões clássicas. Eu sempre falo isso nos meus vídeos sobre livros, que a gente tem que tirar esse posto de impossível que a gente coloca sobre clássicos, como clássicos literários mesmo, mas eu acho que também existe isso no cinema, principalmente com filmes talvez um pouco mais antigos ou de diretores muito renomados, como os filmes do Hitchcock, porque a pessoa vê e pensa que talvez não vai aproveitar aquilo, mas gente, os filmes do Hitchcock são uma das coisas mais divertidas, pelo menos alguns que eu assisti, que eu já vi. Sério, são sensacionais, são muito gostosos de assistir. Se você gosta de thriller, de mistério,
você vai gostar dos filmes do Hitchcock, é praticamente impossível, porque ele era tipo um mestre em conseguir construir essas histórias de uma maneira que você ficava assim, ficcionado por aquilo. Eu já vi vários, tem alguns que eu não gosto, mas tem 3 em especial que eu gosto muito e que eu tenho certeza que o Sherlock gostaria também. Eu não vou me alongar sobre eles, mas eu vou comentar um pouquinho sobre cada um. O primeiro é O Festim Diabólico. Esse filme é muito bom, talvez seja o meu favorito. Ele é meio Dark Academia também, porque vai contar a história desses 2 amigos. Se eu não me engano, eles estão na faculdade já, e eles querem provar que eles conseguem fazer o assassinato perfeito. Então, logo no começo do filme a gente já sabe que eles mataram uma pessoa, um colega de classe, e essa pessoa, o corpo dessa pessoa que eles mataram, tá numa sala, tá tipo numa mesa tampada, nessa sala do apartamento deles, de um dos 2, e eles resolvem convidar algumas pessoas pra fazer tipo uma festa, enquanto tá o corpo daquela pessoa ali, tudo isso pra provar que eles conseguiram executar esse assassinato perfeito. E é muito bom, porque tipo, você já sabe que ocorreu o assassinato, só que fica aquela ansiedade de será que as pessoas vão descobrir? É sensacional, eu gosto muito desse filme, então eu tinha que recomendar ele aqui. O segundo é um bem famoso do diretor também, que eu gosto muito, eu acho que fica assim do ladinho do Festim Diabólico, que é O Janela Indiscreta. Esse filme vai contar a história de um fotógrafo que acabou de quebrar a perna, acabou não, tipo, ele quebrou a perna e ele tá no apartamento dele esperando essa perna melhorar pra ele voltar a trabalhar, e ele meio que não tem o que fazer, não tem nada pra fazer no apartamento, então ele fica olhando da janela dele pros vizinhos. Meio creepy, né? Mas tudo bem, ele fica olhando pra esses vizinhos e aí tem tipo umas coisas meio engraçadas, só que aí ele começa a ver uma coisa muito estranha acontecendo num apartamento que ele acha que talvez aconteceu um crime ali. E dentro desse apartamento dele, ele tenta meio que juntar todas as partes do que ele tá vendo e solucionar isso e provar que esse crime realmente aconteceu, e ele fica assim completamente obcecado por tudo aquilo. Se passa praticamente um cômodo, porque a gente tá junto daquele personagem ali no quarto dele preso, olhando pra fora pros outros apartamentos, pra janela dos outros apartamentos, e é sensacional. O último filme do Hitchcock que eu recomendaria pro Sherlock, e eu acho que esse talvez fosse o que tem mais a ver com o Sherlock, é O A Dama Oculta. Esse é um filme que pouca gente fala, pelo menos eu não vi muita gente falando sobre ele, mas é um filme muito bom, muito divertido. Ele, inclusive, no meio do filme, em um determinado momento, eles estão tentando solucionar o que tá acontecendo ali, e tem uma referência ao Sherlock Holmes, então acho que tem tudo a ver mesmo. E esse filme, ele vai contar a história dessa moça, que ela tá noiva e ela vai se casar, e aí ela tá numa pousada esperando o trem, né, pra ir pra onde o marido dela está, pra cidade onde o marido dela está. E nessa pousada tem um monte de personagem, inclusive o comecinho desse filme é um pouquinho lento, porque a gente tá naquela pousada, mas quando eles entram no trem, a coisa começa a andar. Mas enfim, nessa pousada vai ter esse grupo de personagens, tem 2 amigos que são meio que o alívio cômico da história, mas nessa pousada também tem 2 pessoas muito importantes. Uma delas é um cara que fica tocando um instrumento lá, que eu não lembro exatamente qual, e a menina, essa menina que vai sentar noiva fica tipo muito irritada, e ela inclusive briga com ele, e aí ele é expulso do quarto, e aí eles meio que brigam ali, e tudo acontece ali nesse momento nessa pousada. E tem uma senhora ali na pousada também que ajuda ela, porque tipo uma pedra cai na cabeça dela, um tijolo cai na cabeça dessa moça que tá noiva, e aí essa senhora ajuda ela e elas vão pro trem juntas, e todo mundo vai pro trem. E aí ela tá conversando com essa senhora dentro do trem e ela cochila. Quando ela acorda, a senhora sumiu, e ninguém ali fala que tinha senhora, fala que essa senhora nunca existiu, que foi tudo assim, deve ser da cabeça dela, deve ser porque que ela bateu a cabeça, que ela viu essa senhora, mas ela tem certeza que essa senhora existiu sim, que não era coisa da cabeça dela. Então ela começa a investigar isso dentro do trem. A história também se passa inteirinha dentro do trem, poucos momentos, além desse começo, são fora do trem. E aí esse cara lá que tocava música, ele começa a ajudar ela a investigar, e é um filme assim, muito bom, muito divertido. Como eu falei, pouca gente que eu já ouvi falando do Hitchcock fala desse filme, mas eu recomendo muito porque é realmente muito legal e tem tudo a ver com Sherlock. A próxima personagem eu não tenho o livro físico aqui porque eu li em e-book, mas é a Amy Dunn do Gone Girl, ou Garota Exemplar. A Amy Dunn é uma das minhas personagens favoritas da literatura e do cinema, mesmo ela sendo uma personagem assim, que fica meio entre ser uma vilã e ser uma anti-heroína, mas mesmo assim eu gosto muito dela. Eu acho ela uma personagem sensacional, muito bem desenvolvida. E a Amy Dunn, ela meio que... você pode dizer que ela é uma sociopata, talvez? Eu não sei se ela chega a ser uma psicopata. Eu acho que ela entra mais na linha da sociopatia, apesar de que ela faz uma coisa muito doida, porque, tipo, a sinopse
da história de Garota Exemplar, que a Amy está morta no começo da história e a gente acha que talvez foi o marido dela que matou ela. Só que a gente também tem a visão dessa personagem ao longo da história, antes da morte dela, por causa dos diários e tudo mais. Então, assim, é uma personagem que você acaba conhecendo ela. E eu acho que um filme que tem tudo a ver com a Amy é Trama Fantasma. Eu acho ele sensacional. E ele vai contar a história do Reynolds, que é tipo um estilista. Ele faz vestidos, eu não sei se tem outro nome, mas eu acho que ele é um estilista mesmo, ele produz esses vestidos lindos e super chiques de gala, e ele é todo excêntrico assim, porque ele faz esses vestidos, e ele é bem mais velho, inclusive, ele deve na história ter uns 50 anos, por aí, e um dia ele tá viajando, ele conhece essa garçonete, que é a Alma, e aí ele se apaixona por ela é mais nova, ela deve ter uns 20, 30 anos na história, e ele se apaixona por ela e ela vira tipo a musa dele, e ele faz os vestidos pra ela, e eu acho que tem tudo a ver com a Amy esse filme, porque a Alma, ela passa essa imagem, algumas pessoas talvez a leiam como essa pessoa toda inocente e tudo mais, e colocam uma visão meio de simples em cima dela, quando na verdade ela é muito mais que isso. O filme, ele mostra essa relação de poder entre esses dois personagens, que você espera que talvez seja, abusivo, mas que talvez seja só da parte dele, desse personagem mais velho, mas na verdade não. A gente também tem essa parte da Alma na história, né, do jeito como ela interage ali com ele, e a relação dos dois é toda tóxica e complexa, mas é sensacional de acompanhar essa história, e eu acho que tem tudo a ver com a Amy Dunn. O próximo personagem é o meu personagem favorito de Harry Potter, que é o Lupin. Eu amo Lupin, ele é talvez um dos meus personagens também favoritos, assim, da literatura no geral, tá também entre o top 3 junto com Sherlock. E eu gosto muito dele porque ele é essa pessoa que é muito leal e é muito amigo, ele tá sempre ali pros amigos dele, e ele quer inspirar os alunos dele porque ele é um professor, e mesmo diante de tudo que ele passa na história, ele ainda é uma pessoa muito que quer fazer algo além dele, e eu amo esse personagem, poderia passar horas falando sobre ele, mas eu não vou me alongar aqui. E o filme que eu resolvi recomendar é o filme Escritores da Liberdade. Eu também considero esse filme meio Dark Academia, mesmo que ele fuja um pouco da estética visual, eu acho que ele tem tudo a ver com o tema Dark Academia, e esse filme, eu sei que muita gente não acha nada demais nele, mas eu acho ele um filme muito bom. Ele vai contar a história dessa professora, que ela tem todas essas ideias de como ela vai mudar a vida dos alunos dela, mas ela chega pra dar aula nessa escola, assim, uma escola pública dos Estados Unidos, em que os alunos passaram por muita coisa, eles ainda estão passando muita coisa familiar, e o estudo talvez seja a última coisa na cabeça deles, porque é muito difícil ter que lidar com essas coisas nessa idade, e essa professora vai meio que tentar mudar a vida deles, e é emocionante ver tudo que ela faz ali, é baseado numa história real, e assim, é realmente sensacional, eu gosto muito desse filme, e se você gosta do Lupin, se você gosta desse tipo de personagem, se você gosta do tema dessa questão de professor e ensino, que é um tema que eu gosto muito, porque se eu tivesse que escolher, professor talvez seja a profissão que eu tenho mais respeito na vida, porque eu não seria nada sem meus professores, então assim, você vai gostar desse filme se você gosta dessas coisas. O próximo personagem é o Bilbo Baggins do Hobbit, que também é um dos meus livros favoritos da vida, e o Bilbo, ele é esse personagem que é um hobbit, e os hobbits são essas criaturas que gostam de viver em lugares calmos, confortáveis, não gostam de ir em aventuras, mesmo que esse livro basicamente seja o Bilbo indo em uma aventura, eles não gostam de ir em aventuras, e o Bilbo é essa pessoa que, assim, ele se arrisca pra fazer as coisas, mas ele ainda assim gosta muito do conforto dele. Essa história inteira é ele ficando com vontade de voltar pra casa dele, e ele é meio rabugento, assim, e assim, se tem um filme que tem tudo a ver com o Bilbo, é o filme Em Busca de Summerland. Esse filme saiu no ano passado, eu vi pouquíssimas pessoas falando sobre ele, assim, no meu grupo de pessoas, provavelmente fora da minha bolha, muita gente falou sobre ele. Mas esse filme ele vai se passar durante a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, se passa nesse tipo vilarejo em que essa estudiosa, ela é tipo uma acadêmica, ela tá estudando sobre um assunto específico lá que tem a ver com brumas e essa coisa de cidades que aparecem nas brumas. Eu tenho um nome específico pra isso, mas eu não lembro qual coisa, eu vou colocar aqui no vídeo. E ela mora nessa casa dela sozinha, e ela é super rabugenta também, e ela tem que cuidar de uma criança da guerra, né, uma criança que
tá sem os pais por causa da guerra e ela vai ter que cuidar dele, e ela, assim, super rabugenta, gosta de viver sozinha, só que a gente vai acompanhá-la se apegando a essa criança. E esse filme tem um romance sáfico também, então, assim, sensacional. Acho que tem tudo a ver com o Bilbo, esse personagem principal. Até esse ar meio fantástico da história combina com o Hobbit, então eu acho que perfeito essa combinação. Os próximos dois personagens são os personagens de Orgulho e Preconceito, o Darcy e a Elizabeth. E esses personagens aqui, eu escolhi eles, assim, eu gosto muito dos dois, acho eles personagens muito legais. Gosto muito da Jane também nessa história, que é outra personagem, mas o meu foco é nos dois. E esses personagens são personagens que no começo da história eles se odeiam, mas a gente sabe que vai surgir um romance ali. Então, o filme que eu resolvi recomendar para eles é o filme A Loja da Esquina. É um filme dos anos 40 e, cara, esse filme é romance de enemies to lovers puro. Se você gosta desse trope, desse clichê de pessoas que se odeiam e que depois descobrem que se amam, assista esse filme que vocês vão gostar dele. Porque ele vai contar a história desses dois funcionários dessa lojinha na esquina, que é uma loja que vende várias coisas, várias bugigangas assim, e eles trabalham juntos e se odeiam. Só que na verdade a gente sabe ao longo da história que eles estão trocando cartas um com o outro sem saber que é um com o outro, e eles estão se apaixonando pelas cartas, mas eles não sabem que na realidade são as mesmas pessoas. Então é muito engraçado de acompanhar e é muito bom. E tem o James Stewart, que é talvez o meu maior crush do cinema clássico. Então, assim, super recomendo esse filme. Acho que tem tudo a ver com o Darcy e com a Elizabeth. Bom, pessoal, é isso. Eu tinha selecionado mais personagens, mas eu acho que esse vídeo tá enorme, então eu vou parar por aqui. Se vocês gostaram, fala que talvez eu faça uma parte 2 desse vídeo, recomendando outros filmes para outros personagens. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Até mais!